Eu queria primeiro agradecer aí a presença de todos, né, dar de novo não só o meu boa noite, mas também desejar a todos aí um feliz ano novo. Afinal de contas, hoje, né, o Sol entrou em Áries, acabou de entrar agora há pouquinho em Áries. Então, nós estamos começando um novo ciclo, é exatamente por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse evento aqui para vocês. E eu queria apresentar, então, aqui os meus colegas, a Fernanda Pozzebon, a Fernanda Federman e o Eduardo Krug, né? Então, 4 astrólogos, cada um aqui vai trazer uma visão, né, sobre esse novo ano, sobre esse novo ciclo. E isso, essa questão do ano novo, hoje é equinócio, né? Ou seja, o dia e a noite têm a mesma duração, é exatamente quando o Sol, como a gente falou, entrou em Áries. E o ano novo, né, ou tudo que tem um início, tem um mapa astrológico. Seja, né, muitas vezes a gente pensa que o mapa astrológico é só um mapa de nascimento, mas na realidade, qualquer evento que nós quisermos saber, né, ou que nós soubermos, o que nós soubermos o seu início, nós podemos traçar um mapa astrológico para aquele evento. Então, uma inauguração de uma loja, a inauguração de um evento, o início de um novo ciclo, assim como também o nascimento, né, de cada um de nós tem um mapa astrológico. Então, esse mapa astrológico, o que ele vai trazer? Ele vai trazer informações sobre forças que vão estar atuando durante a duração desse ciclo, né? Isso permite que a gente tenha uma capacidade melhor de traçar cenários, se programar, compreender melhor o momento pela qual nós estamos passando e, através disso, superar melhor as dificuldades e aproveitar também as oportunidades. Então, esse é o objetivo aqui de nós trazermos um pouco a nossa visão do que vai acontecer ao longo desse novo ano, principalmente a nível de Brasil, porque o mapa que nós vamos estar analisando com vocês vai ser um mapa de entrada do ano novo aqui no Brasil. Então, por isso, esse mapa ele é o mapa de hoje, às 18h25, que foi exatamente a hora que o Sol entrou em Áries, e na capital Brasília, ok? Bom, então, esse 2023, esse novo ano, ele é um marco importante nesse período de transição, né? O que eu quero dizer com isso? Desde 2020, né? 2018, 2019, mas 2020, né, quando nós tivemos lá a pandemia, nós tivemos uma grande crise, uma crise que envolveu tanto as questões sociais, políticas, como também econômicas. E nós estamos sofrendo essas consequências até hoje. E esse ano de 2023, ele começa a ser um ano de transição disso. Vai ser ainda um ano relativamente tenso, mas um ano em que nós vamos estar olhando, digamos assim, para o futuro. É um ano em que a gente pode dizer assim, voltamos à normalidade, né? Claro que não existe essa normalidade, porque muita coisa se transformou com essa crise, mas a normalidade que eu falo é das pessoas estarem em plena capacidade de atuar, de sair nas ruas, de se movimentar, de fazer as suas tarefas, os seus objetivos e tudo mais, né? Então, esse é um ano que nós precisamos, por isso, só por esse fato já comemorar, né? Bom, e como é que isso vai se dar? Como é que vai ser o cenário desse ano? Eu falei, pô, vai ser extenso, mas também vai ser movimentado, né? Então, a gente já pode ver aqui pelo mapa do Brasil, se vocês olharem pelo mapa, nós vamos ver que todos os planetas estão posicionados
em um lado do mapa, né? No lado direito de quem enxerga o mapa. Esse ponto que está aqui no outro lado é a Roda da Fortuna. Ele não é um planeta em si, né? É um ponto. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Mas esta configuração, onde todos os planetas estão nesta posição, nesse lugar no mapa, já nos remete para um ano, né, muito voltado para as questões do coletivo, para as questões sociais, muito mais do que para as questões individuais. Então, o que eu quero dizer com isso é que as questões externas, né, as necessidades coletivas, as necessidades dos outros, estarão, de uma forma geral, se sobrepondo aos nossos interesses individuais. Tá? Então, nós vamos ter, talvez, menos capacidade de definir assuntos com total autonomia, né? de traçar assuntos de caráter puramente particular, porque sempre nós vamos estar aqui, nós teremos que estar preocupados ou então olhando também a necessidade do outro, né? A necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Então, o que a gente tem aqui é uma percepção mais clara de uma interdependência entre as pessoas. As pessoas necessitam de mim, mas eu também necessito das pessoas. E esta questão social, ela está também muito enfatizada por esse ascendente em Libra e por essa roda da fortuna em Libra, né? Um tempinho atrás eu fiz um curso sobre a roda da fortuna, e a roda da fortuna, na antiguidade, na astrologia tradicional, ela era tão importante como o Sol, o ascendente e a Lua, porque ela tem origem através desses elementos do mapa astrológico. E a roda da fortuna, neste ponto onde ela se encontra, que é a casa 1, ou o primeiro lugar, que é um lugar que representa muita força no que diz respeito aos assuntos librianos, né? Aos assuntos onde nós necessitamos ter mais diplomacia, mais equilíbrio, mais harmonia. Então, há aqui, de novo, uma posição forte onde as pessoas terão mais êxito ao longo desse ano à medida que elas forem mais participativas, forem mais colaboradoras, onde elas entendem que a inclusão dos outros e as nossas decisões estão, né, dependentes também das outras pessoas. Então, quem entender esse segredinho, digamos assim, desse ano, vai ter uma capacidade de auferir sucesso, talvez, muito melhor do que aquela pessoa que vai pensar de uma forma mais individual, né? Bom, então, e como é que esta necessidade de negociar, de perceber o outro, como é que isso vai impactar coletivamente, né? Principalmente assim, numa atenção maior naquilo que a gente vai falar, né? Uma capacidade de ter comportamentos mais adequados dentro de uma sociedade. Então, uma capacidade de ter uma convivência maior dentro da sociedade. É como se nós tivéssemos uma maior participação pública das nossas atitudes. Então, numa era de Instagram, numa era de WhatsApp, numa era onde nós muitas vezes participamos de reuniões coletivas, de assuntos coletivos, de uma forma totalmente virtual, fica muitas vezes muito fácil de nós
falarmos coisas que não deveríamos ter falado, nos posicionarmos de uma maneira mais inadequada. Então, nós temos que cuidar um pouco mais disso aí, porque a cobrança externa, ela vem não só no nosso sentido, como também nos nossos posicionamentos, como também de uma forma coletiva dentro do país, né? Então, o sucesso para esse ano é esta posição de equilíbrio, esta posição libriana, né? Bom, se eu não tiver essa posição libriana, eu corro o risco de que, se eu tiver uma posição mais egoísta, mais individualista, se eu for para um lado mais extremista, de resistir a esta necessidade de cooperação, de colaboração, eu corro risco de ser, numa palavra moderna, atual, cancelado, digamos assim, né? Então, nós vamos ter que pagar essa conta, tá? Bom, agora, esse é um ano também muito dinâmico, as coisas vão acontecer de uma maneira muito rápida. E por que isso? Porque o planeta mais elevado no céu e o planeta que está... Quando nós temos uma configuração desse mapa, parecida com esse mapa, onde todos os planetas estão alinhados, é como se nós tivéssemos aqui um trem onde a locomotiva é o planeta que está no sentido anti-horário, é o planeta que está mais elevado. Então, esse planeta é que leva ou que vai conduzir as energias através dos outros planetas. E esse planeta é Marte. Então, Marte em Gêmeos. Então, esse ano, ele é um ano bastante dinâmico. É um ano em que vai haver muita ação, né? Vai haver aceleração das coisas de uma maneira muito maior do que vinha acontecendo até então, né? As coisas estavam meio lentas. E esse ano vai ser um ano muito acelerado. Seja porque o Marte está lá em cima, no meio do céu, trazendo essa energia, seja porque, se nós repararmos o mapa, todos os planetas, nenhum deles está retrógrado. Todos eles estão em posicionamento direto. E isso faz com que a gente tenha, então, um posicionamento, de novo, esse olhar para frente, né? Então, nós podemos esperar aqui, com esse Marte em Gêmeos também, muita discussão, muito embate sobre questões coletivas, sobre direitos, sobre deveres, o que é apropriado, o que não é apropriado. Então, a gente já vê isso e já tá percebendo isso em várias situações, e o jornal cada dia mostra essas situações em que as pessoas entram em situações de quase que um escândalo, digamos assim, um conflito, né? Coisas porque por algum posicionamento, alguma postura, algo que foi dito e não deveria ter sido dito, não deveria ter sido dito. Enfim, isso aí é uma coisa que nós temos que cuidar bastante, o que se diz esse ano, né? Então, assim, todos os assuntos que são coletivos, que são sociais, eles vão estar muito acalorados esse ano, né? E vão estar sendo debatidos muito no que diz respeito à questão ética, moral, à questão dos valores. Afinal de contas, nós temos aí, de novo, Libra. E o Brasil, né, olhando esse mapa do Brasil, o protagonismo do Brasil num cenário mundial vai ser também vai ser medido, né, à medida de como o país reage a essas cobranças externas, né, sobre questões coletivas. O que eu estou falando disso? Como é que o país vai conduzir as questões da Amazônia, as questões dos direitos humanos, as questões do comércio exterior, o posicionamento diplomático. O que nós estamos vendo aqui é um novo governo, um novo ano, e que muitas coisas estão mudando, e o que se vê externamente ao Brasil é como o Brasil vai responder, ou como o Brasil vai se posicionar com relação a essa nova organização,
tá? Então, a gente pode esperar para esse ano novas alianças, novas cooperações, mas também reforços de antigas alianças que talvez não fossem tão adequadas, né? Mudança forte nas políticas públicas. Eu estou falando aqui que nós vamos ser afetados por situações externas. Então, essas situações externas também são políticas públicas, são situações, né, de definições governamentais a respeito de aposentadoria, do imposto de renda, enfim, do mercado como um todo, o preço do pão, o preço da gasolina, se vai subir ou vai descer. Então, nós estamos num ano onde estas situações vão estar impactando de uma forma muito mais forte a nossa sociedade e o nosso dia a dia. Tá? Bom, e eu vou deixar esse tempinho também para os outros aqui, senão eu falo demais, mas eu queria também chamar a atenção um pouco do Plutão. Vou falar do Marte aqui em cima e do Plutão aqui embaixo, que é o último, que parece que está sempre meio escondido, mas esse Plutão, esse ano, ele também traz uma força diferente, porque esse Plutão ele está terminando o seu período que ele estaria dentro do signo de Capricórnio, né? Ele está quase chegando em Aquário. No dia 23 agora, daqui a 3 dias, o Plutão entra em Aquário e aí ele também muda a sua energia. Então, o Plutão vai fazer uma rápida apresentação do que ele vai trazer para nós no signo de Aquário, e depois ele volta para o signo de Capricórnio. Esse signo de Capricórnio, o Plutão já está lá desde 2008. Né? E aconteceu a mesma coisa. Em 2007, ele deu uma rápida aparecida em Capricórnio, depois voltou para Sagitário, e nós já podemos ver ali que o que aconteceu? Aconteceram algumas crises, né? Aconteceram algumas crises, né? E por que essas crises? Essas crises acontecem porque nós precisamos entender um pouco qual é a energia do signo de Capricórnio, né? O signo de Capricórnio, quando Plutão está no signo de Capricórnio, nós temos aí uma transformação muito profunda a nível de ordem social. Capricórnio é um signo de hierarquia, de ordem, né? É um signo de leis, é um signo de credibilidade, de confiança das coisas. Então, aqui, o poder, e Plutão é poder ou impotência, né? O Plutão sempre vai estar associado a poder. Ou nós temos o poder, ou nós não temos esse poder. Então, esse poder e essa impotência, ela está associado às leis e às normas. E o que a gente percebe quando o Plutão está em Capricórnio é exatamente isso, que as pessoas se tornam tão poderosas a ponto de perceber que elas estão acima dessas leis, que eles são intocáveis, ou então muito abaixo desse problema e estão sempre sendo penalizados por isso. Então, o Plutão agora, que ele está saindo de Capricórnio, e o 29º grau é um grau de finalização muito forte, assim como o Plutão, quando entra muito forte, quando ele sai muito forte. O que a gente está vendo aqui são crises. E que crises são essas? São crises de confiança, crises de confiabilidade, de credibilidade, principalmente no que diz respeito à capacidade econômica, ao poder econômico. Então, nós tivemos lá em 2008 crises econômicas, nós tivemos em 2008 a crise do subprime, não sei se vocês lembram, o banco Lehman Brothers faliu, né? Houve uma recessão mundial, onde todos os países acabaram sofrendo consequências econômicas bastante graves. E agora... Alex, Oi? desculpa te interromper, só para avisar que deu os 15 minutos, tá? Tá bom, brigadão, já estou terminando aqui. E agora, em 2023, nós temos de novo essa força destrutiva, porque esse
esse Plutão, ele sempre traz, né, à tona aquilo que está velado, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Em determinado momento, o Plutão traz aquilo tudo à tona para que nada fique, né, sem ser visto. Então, essa força destrutiva, ela já está trazendo isso, nós estamos vivenciando isso já há algum tempo, né? Mazelas muito grandes assim, para essa questão do capital. Né? Por que mazelas? Porque a gente está vendo aquele lado, aquela banda aqui da ordem econômica que não é tão bonita, está se voltando, né? Está se fazendo presente. Então, por exemplo, a crise dos Yanomamis e dos garimpos, né? Agora vem à tona, essas questões do trabalho análogo à escravidão vem à tona, crises de grandes empresas, como as Americanas, como as Marisas, agora a questão da Ambev, bancos, né? E por uma questão que é altamente relacionada a Capricórnio, que são balanços contábeis. Ou seja, os balanços contábeis são o documento mais confiável que as empresas têm de apresentar os seus resultados. E o que a gente está vendo agora, nos últimos tempos, é que esses balanços foram manipulados, esses balanços não foram utilizados da maneira correta, confiável. E isso traz o quê? A crise de instabilidade que o Plutão coloca, olha, esse balanço que era para ser correto, ele está errado. E isso vem à tona com as suas consequências. Então, o que a gente vê é que desde 2001, mas principalmente a partir de 2008, nós tivemos 563 bancos, instituições financeiras que faliram nos Estados Unidos, né? E agora nós temos uma falência nos Estados Unidos do banco do Silicon Valley Bank, que é o banco onde as empresas de tecnologia, né? Olha aí o Urano, o Plutão entrando em Aquário, né? Esse banco falindo, o Credit Suisse, que é um banco suíço também falindo, e que pode trazer um efeito dominó aí para outros bancos, né? Então, a perspectiva que a gente tem para 2023 é uma perspectiva de problemas econômicos sérios ainda, né? Porque as instituições que deveriam ser sérias não estão, nós não estamos confiando nesta credibilidade, né? Então, vem à tona de novo os escândalos, e vem aqui à tona, principalmente a nível pessoal de cada um de nós, aquela coisa desse ano, pelo menos esse ano, vamos respeitar as leis, vamos respeitar os acordos, as normas, né? Se nós acharmos que as coisas, não, ninguém vai ver e tal, agora vem a época do imposto de renda, né? Não vou botar aquilo ali, ó, depois pode ser que as coisas não sejam tão boas assim. Então, temos que tomar esse cuidado. E o Plutão agora, só como último recado, né? O Plutão agora entra em Aquário, agora a partir do dia 23, fica até 10 de junho, e é importante talvez a gente observar esse período, porque ele vai ser um insight, vai ser já uma apresentação, uma pré-apresentação do que o Plutão vai trazer para nós a partir do ano que vem, quando ele definitivamente entrar no signo de Aquário. Só para vocês se posicionarem, o signo de Aquário é um signo ligado às questões das ideias, às questões intelectuais, né? Então, aqui, a transformação de Plutão ela vai ser muito profunda em valores como liberdade, independência, desenvolvimento individual e coletivo do ser humano, comunicação. Então, a superioridade, o poder de Plutão em Aquário é relacionado
com a superioridade intelectual, que é diferente da superioridade econômica. Então, o que nós vamos ver a partir do ano que vem é que o poder econômico não fica mais tão em voga e o poder intelectual, o poder do conhecimento, se torna uma coisa mais importante. Tá? Então, essa é uma rápida explanação assim, dessa visão de como eu vejo o ano de 2023. E eu vou passar agora a palavra, então, para a Fernanda. Fernanda, fica à vontade aí. Obrigado aí a todos aí. Vamos continuar, então.